Glória a Deus. Deus é bom. Você está feliz com o Senhor Jesus? Irmão Paulo, graça e paz, bom dia. Como eu estou feliz de ver o Senhor aqui. Eu sei que os outros também, eu estou feliz por todo mundo estar aqui. Mas, amados, quando a gente vê uma pessoa que se converte recentemente frequentando a igreja, isso quer dizer que Deus pegou ele. Eu espero que o Senhor seja tomado pela presença do Senhor. Transformado no novo homem você já foi. Agora a história física, né, natural, está sendo paulatinamente mudada. Deus é fiel. E Ele não muda. Ele não desiste nunca. Muito pelo contrário. Ele sempre tem o melhor, o maior e o mais excelente todos os dias para a nossa vida. Não vai ser diferente com o Senhor nem com ninguém. Principalmente nós os que cremos. Quem crê aqui no Senhor? Estamos entrando no novo tempo. Literalmente. Nunca vivemos o hoje. Né? Estamos vivendo o hoje na presença do Senhor, graças a Deus. E esse tema desse mês, amados, que vai levar-nos até a um ápice, né, que é a celebração do aniversário, nas datas de culto do aniversário mesmo. Mas, amados, eu quero que você celebre esse tempo já. Quem está vivendo o amor de Deus aqui? Vivendo o amor de Cristo para chegar na plenitude de Deus. Estamos vivendo, amados. Deus, por meio de Cristo, demonstrou, está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou. Porque Deus amou. De uma tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que nós fôssemos feitos filhos dEle. Fôssemos aproximados, nós que, segundo o apóstolo Paulo, e esse homem de Deus, conhecedor da verdade, por revelação, ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele ensina, em Efésios capítulo 2, diz que Deus, por meio de Cristo, nos vivificou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos alheios à vida de Deus. Como os filhos da desobediência, nós éramos também contados para a justa ira de Deus. Quem concorda com isso aqui? Mas também graças a Deus. Você pode dizer isso? Graças a Deus. Que Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus e selou um acordo entre mim e você, com paz, com shalom. Quando Ele poderia ter dito, digno de morte, desaparece da minha frente que eu vou fazer outra raça humana. Quem sabe que Deus é poderoso para fazer isso? Ele é poderoso para fazer isso, se assim Ele o quiser. Mas Ele não quis. Ele quis mostrar para o diabo que o diabo não manda na sua vida. Vou dizer isso de novo. Eu gostei dessa revelação que o Espírito Santo me falou. Deus quis pegar você do lodo, do lamaçal do pecado, te limpar e mostrar para o diabo que você dá certo. Porque Ele botou uma peja, como aquela... Quem lembra da tempo de escola que colavam um apelido em você? E ainda eu me lembro de algumas vezes eu passando pela turma e o pessoal me chutando porque eu estava com um adesivo, me chuta. E eu não vi esse adesivo. Ou seja, Deus não está mais aceitando esse tipo de bullying por parte do diabo. Tanto é que Ele resolveu na natureza. Ele tirou a imagem do que era fraco, do que era pejorativo sobre você e colocou honra e glória. Te vestiu de justiça. Vestes de louvor. O que é uma veste de louvor? Sabe aquele dia que o irmão Paulo se arrumou, né? Se olhou no espelho e disse, está bem. Isso é veste de louvor, é algo elogiável. Mas o que Jesus fez por mim e por você foi algo maior. Onde até o reino do Espírito, que antes dizia, isso é um miserável. Ele vai morrer, o diabo prendendo e pisando meio que no pescoço, dizendo, eu vou destruir essa vida. Deus te vestiu com honra e vestes de louvor, a ponto do diabo ter que dizer, realmente ele agora é santo. Realmente agora eu não posso mais nada com ele. Realmente eu não tenho mais nada com ele, porque ele se vestiu de outra forma, com a veste de quem realmente ele é. Questão de identidade. Diga, minha vida depende de eu me reconhecer na minha identidade. Sabe, aqui de Lucas, ele é formado em psicologia, isso. E ele pode analisar pessoas e ver algumas disfunções. Se ele estiver me analisando agora, eu jogo o sapato nele. Não. Ele percebe, pelo conhecimento que ele recebeu, e de uma forma analítica, conhecer disfunções, discrepâncias no comportamento, ao ponto de dizer, não, essa pessoa está precisando de um reparo, de um ajuste, seja de um aconselhamento, seja de um acompanhamento e até de prescrição médica,
de dosagem de medicamento que vai desacelerar ou voltar para o nível daquilo que precisa ter a ordem psíquica. Amém? E essas formas de distúrbios tirou a pessoa do centro dela, tirou a pessoa do normal dela. Mas se Deus dá capacidade para um homem natural ter esse conhecimento de perceber o que é abstrato, e é isso que o psicólogo trata na área abstrata, tentando resolver para o natural, trazendo lógica do que não é visível. Vê se isso não é como Deus mostrando para a gente o que é fé. Vê se isso não é Deus como um grande psicólogo, arquiteto do universo, o que tem a marca de tudo na sua criação, ajustando porque nós saímos do que nos era comum e normal. É normal, gente, você adorar a Deus e ser extravagante na adoração. É normal para mim e para você sermos tão apaixonados pelo nosso Pai que a gente vai querer andar igual a Ele, ou igual a Ele, para quem quer a correção no português. Ao ponto de ser confundido no mundo. Mas quem é você? Tu quer ser santo feito Deus? Sim, você é filho de Deus. Quem é você? Você quer ser melhor do que os outros? Não, eu quero que você seja tão bom quanto eu. Isso é diferente. Isso não é soberba. Isso é uma questão de identidade. Isso é uma questão de você olhar para a palavra e se ver nela. Todos os versículos que você vai ver, tanto no Velho Testamento, com Deus cuidando do povo dele, mas principalmente nas cartas paulinas, você vai ver Paulo muito dizendo e enfatizando isso, por causa dele, por meio dele, com ele, nele, no amado. Isso está falando de mim e de você, como onde Cristo entrou na nossa situação contrária e reverteu isso, colocou a posição favorável dele para mim e para você. E nós precisamos crescer nesse conhecimento do amor, nesse conhecimento de vivenciar o amor de Deus ao ponto de, mesmo apesar dos meus erros, Ele me amar tanto. Mas graças a Deus que a gente entendeu, amados, o Evangelho e a salvação diz, venha como estás. Mas Deus em Cristo diz, você não vai ficar do mesmo jeito. Percebe a diferença? Você percebe que o amor de Deus, ele se expande para todas as áreas da nossa vida. Não se preocupa com o que você vai comer ou vestir, porque Deus já sabe da tua necessidade. Não anda ansioso por isso. Acredite que primeiro venha o reino e a vontade de Deus aqui na terra como é feita nos céus. Eu nunca ouvi dizer do sindicato dos anjos passando necessidade porque o salário não aumentou. Nunca ouvi dizer que os céus parou em lockdown e fechou a possibilidade de abençoar irmãos porque o estoque da matéria-prima tinha acabado. Deus não se move pelo natural. Deus se move pela nossa fé, que é sobrenatural, que saiu dele mesmo. A Bíblia diz em Romanos que ele mesmo colocou uma medida de fé no nosso coração. De quem era para ele dar, se não fosse dele mesmo? Porque eu acho, por educação, minha mãe dizia, você vai dar, isso aí é seu? Você é dono disso para você dar? Por essa lógica natural, eu percebo que aquilo que Deus colocou em mim e em você, foi dele mesmo. A medida de fé é a medida de fé do tipo de Deus. É aquela fé que no meio da circunstância, tudo contrário, no meio do caos, se levanta e olha e diz, está tudo troncho. A terra está sem forma e vazia. As trevas cobrem a face. Acabou. Foi assim que Deus fez? Você vai ver luz resplandecendo já no primeiro momento que Deus diz, haja. Ele não olhou para a circunstância e disse, não negou a circunstância porque está escrito aqui que a terra estava sem forma, vazia e havia caos. Mas Deus olhou para isso e disse, eu vou mudar. Pelo poder da palavra. Esse é o tipo de fé que você recebeu. Que olha para a circunstância contrária e diz, não é isso que me define. Não é esse momento que eu estou no deserto que diz que eu não sou abençoado. Você já parou para pensar que se o povo de Israel, que disse que ia morrer no deserto, recebeu o que ele creu? Porque boca fala do que o coração está cheio. Eles diziam diante das situações lá no deserto que eles iam morrer. Deus nos trouxe lá, tirou do Egito, onde nós éramos escravos, da casa da servidão e da vergonha, e me colocou no deserto para eu morrer. Mas
deveria ter pensado assim: eu saí da escravidão, não estou vendo nada além do deserto diante de mim, mas meu sapato cresceu no meu pé, faz anos que eu não vejo um shopping, minha roupa não envelheceu nem se rasgou, eu saí suprido com todo tipo de joia do egípcio. Você já parou para pensar nisso? Deus fez com que eles tivessem provisão material, mas não precisasse gastar, porque Deus provou-se para ele como aquele que provê da boca dele o alimento. Porque vai ser diferente comigo e com você. Se ele diz que na nova aliança ele baseou em promessas superiores e melhores. O negócio é que a gente precisa realmente de alguém que seja qualificado como um psicólogo para orientar os pensamentos. E o Espírito Santo, ele é especialista em todas as áreas, sabia disso? Eu imagino o Espírito Santo como aquele profissional tão qualificado que ele anda com um sítio de utilidades e todas as ferramentas necessárias. E ele não só sabe usar, como ele te ensina a usar. Você nasceu com um propósito. Você nasceu para o propósito. E ele colocou um chamado no seu coração, desde o ventre da sua mãe. Talvez na igreja que você vai despertar para isso. Talvez não, vou dizer, na igreja local você vai se despertar no seu chamamento. Mas Deus, por meio do Espírito Santo, colocou ferramentas em você. Agora, pela fé e no dia a dia, na carreira cristã, você vai descobrindo, se definindo na palavra, dizendo: eita, é com isso que Deus está querendo que eu faça. É isso que Deus quer que eu haja. É andando nessa área específica que Deus quer tratar comigo. E eu descobri há um tempo que menino só joga pedra em árvore que tem fruta. Já viu casa com fruta em casa, né? A pessoa com quintal, às vezes, engraçado, né? Não sei o que é que dono de casa que tem fruta, só planta perto do muro. Sempre está perto da entrada ou perto de uma janela para o menino jogar e quebrar alguma coisa. Minha mãe, ela costumava plantar muitas coisas lá na casa. A gente tinha jambo, manga, coco. Teve uma época que tinha um pé bem antigo lá, que depois ele como é que diz, deu bicho, né? O besouro furou ele todinho, acabou com ele. Mas era um pé de graviola, e a graviola era enorme. Ela gostava de plantar também no quintal pitanga. Sabe, amados? Para menino, isso era uma festa. E o bendito do pé de jambo era o único que parece que nunca parava a safra dele. Ele não tinha entre safra, sempre caía, os frutos maduros já estavam florando de novo. E isso gerava muita confusão com os meninos da rua lá, que era pedra, pau. Às vezes meu pai criava um cachorro, ele gostava de cachorro grande, e a gente tinha que segurar o cachorro para não pegar os meninos da vizinhança. Você acha que vai ser no reino do Espírito diferente? O diabo não vai aplaudir teu crescimento. Ele vai se esforçar para te parar. Ele vai te dar até o prazer de frequentar uma boa igreja, de ouvir uma boa palavra, de ouvir bons sermãos e ser tocado até pela unção de Deus. Mas o que ele puder fazer com que a semente da palavra não cresça no seu coração, ele vai fazer. E cabe a você, uma vez ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo para você, e eu creio que eu estou dizendo aqui pelo Espírito, não deixar ser roubado. O irmão Paulo trabalha com segurança, né, irmão Paulo? Né? Fazendo um pouco de segurança, trabalhando ali, tomando conta do que é dos outros, na função. Mas o que é seu, o Senhor deixa levar fácil? De jeito nenhum. Você acha que Deus vai deixar o diabo te levar fácil? Foi por isso que ele te equipou. Para que no dia que o pastor Cláudio não esteja olhando para o celular, recebendo a mensagem de pedido de ajuda, você e ele resolva a parada. Porque você não é menor do que o pastor Cláudio em relação ao reino do Espírito. A sua responsabilidade é diferente. Mas você é tão filho de Deus quanto eu sou. Você recebeu tantas promessas quantas tem em Cristo, quanto eu recebi. Agora, qual o motivo de alguém estar em uma forma ascendente e outros ainda galgando? É justamente isso. Porque começou agora. Porque está tendo experiência agora, ou faltou um pouco do conhecimento, está chegando o conhecimento. Você pode pegar essa Bíblia e relê-la, lê-la, decorá-la, mas aprenda a vivê-la. Esse é o segredo da vida de alguém que é um sucesso em Deus. Sabe, o Charles Spurgeon diz que quer saber alguém se ele é tão bom com a palavra ou
tão crente de verdade, eu sei que é outra, eu estou parafraseando e trazendo sentido. Ele fala de outro jeito. Olha a Bíblia dele, quanto está desgastada. Calma, eu tenho Bíblia nova. Está novinha, a ponto ainda de ficar colada, folhas que ainda não abri naquele texto. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, e eu creio que foi isso que o Charles quis dizer, era sobre a vivência de intimidade. Eu vou te mostrar algo, não para te envergonhar, talvez você possa dizer, nossa, pastor nojento, a mão dele é suja. Olha a diferença. Daqui dá para dizer qual parte eu leio mais. E sem contar, se você procurar direitinho, vai ter bolacha, pão, alguma coisa aqui dentro também. Porque eu não me privo de comer lendo a palavra. Mas, amados, qual a diferença dessa Bíblia para essa Bíblia que você está aí na sua mão? Talvez alguma versão diferenciada. Mas ela é tão palavra de Deus quanto. Muda a minha história e muda a sua. Isso é conhecer o amor de Deus por meio de Cristo. Por quê? Se eu não conheço a palavra, como eu vou reivindicar ou vindicar algo que Deus tem para mim? Como é que eu vou saber que verdadeiramente Jesus já levou sobre si as minhas doenças e enfermidades, se eu não tenho conhecimento disso? O próprio Isaías, certa vez vendo a glória do Senhor, e ele diz, vê o Senhor no mais alto e sublime trono, cercado de anjos voando por cima e ao redor, e dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele se vê naquela situação de estar diante da santidade de Deus, e se vê na condição humana de pecado, e diz, ai, eu sou pecador, estou vendo a face de Deus, vou morrer agora. E um anjo da parte de Deus vai lá e toca em Isaías. E diz, olha, tuas iniquidades foram retiradas. Porque ele dizia, né, eu nasci no meio de povos impuros, de lábios impuros, e tenho meus lábios impuros. E justamente onde ele dizia que estava o pecado, Deus faz com que o anjo toque, limpando a iniquidade. E traz uma responsabilidade. Deus meio que, mesmo vendo Isaías, pergunta, quem irá por nós? A quem enviarei? Quem irá falar da palavra? Anunciar a salvação? Eu acho que Isaías ficou constrangido naquele momento. Assim, ele me chamou, ele me trouxe para aqui e não está me vendo. Não é que Deus não estava vendo, é que Deus queria a motivação do coração. Por isso que Isaías fala, ao ouvir a voz do Senhor, diz, ei Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso me diz que o homem tem uma responsabilidade com a palavra da salvação muito grande. Não é porque Jesus já fez que todo mundo está recebendo. Quem já notou isso? Inclusive no corpo de Cristo. Jesus já providenciou cura plena. Jesus já reparou o perdão do pecado plenamente. Jesus já nos deu o caminho para o céu. Jesus já enviou o substituto perfeito que vai nos levar para Ele de novo aperfeiçoados, que é o Espírito Santo que nos guia toda a verdade. Mas quem você conhece que ainda não está vivendo tudo? Deixa eu ficar atrás da coluna aqui, levantar a mão. Eu ainda não estou vivendo tudo. E eu queria dizer, se você ainda não notou, talvez você não esteja vivendo tudo. Mas tem disponibilidade dos céus? Quem acredita que tem aqui? A disponibilidade dos céus está aí. Que só é tomado pela fé. De uma forma de que eu entendo que isso aqui é para mim viver. Esses anos que estamos comemorando, 13 anos de idade, a igreja. Mas tem muita coisa que já deveríamos estar fazendo, mas, ei, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançar para o sucesso que Deus tem proposto. Se até aqui o Senhor me trouxe, imagina agora eu me rendendo de vez para a vontade de Deus para esse tempo. E eu costumo ver, e já ouvi tantos ministros falando, que talvez estejamos entrando na estação certa com a roupa errada. Por isso fica o sentimento de inadequação. E aí está um sentido que muitas empresas pedem, né? Vista a camisa. Quem está entendendo isso aqui? Vista-se para esse tempo novo.
Perceba-se envolvido pelo amor de Deus para que seja cheio da plenitude de Deus. Sabe, você só abre as portas para receber mais de alguém quando você tem intimidade, a ponto de dizer, de Lucas, tu é gente boa, cara, vem comer comigo. Senta na mesa da comunhão, vamos se conhecer mais. Eu só vou ser cheio da plenitude de Deus quando eu entendo a plenitude do amor de Cristo. Cristo, ele não veio trazer separação entre mim e Deus. A verdade é, Cristo veio te enterrar no coração de Deus. Te colocar lá dentro ao ponto de você ficar confortável. O grandioso, grande pastorzão, Daniel Oleiro, ele postou no Instagram dele que ele está sempre falando da palavra e botando algo motivacional na mídia dele. E ele colocou uma cena de um texto de uma criança dormindo, mas também o texto que ele colocou. Não fique com vergonha se você já dormiu, já se viu pegar no sono quando estava orando ou lendo a Bíblia. Por quê? Porque você não precisa se envergonhar. Porque pai nenhum fica com raiva quando o filho dorme no colo. Amados, o impacto dessa palavra, eu podia ter visto só a cena e dizer, que legal, curti, tchau. Mas eu fiz questão, disse, não, esse cara me provocou. Ele é grandão, mas não é dois. Eu vou lá dar uma resposta para ele. Ei, rapaz, você está me espionando, é? Ele botou lá, sempre pastorzão. Por quê? Amados, tem hora, e a gente está vivendo esse tempo de mudança, esse tempo de fazer algumas coisas, e você também é ocupado, e final de ano parece que acelera as coisas, né? A gente já está corrido, e dezembro, pisa mais no acelerador. Ou seja, muita coisa para fazer, muita ocupação para fazer, muita rotina para tomar, mas, amado, chegou o tempo também de você receber a aceleração da parte de Deus. Se prepara o ano, eu gosto dessas frases assim, no sentido de você pegar a verdade dela. Não simplesmente frase solta. O ano ainda não acabou e Deus é poderoso para no último dia fazer o milagre. Mas não espera para o último dia, viva o milagre hoje. A gente está cantando músicas aqui que já são antigas no ministério, mas novas para a gente aqui, que fala de plantar antes da chuva, dançar antes de ouvir a música, de sorrir antes da alegria chegar. Por quê? Isso é uma demonstração do amor de Deus para mim e para você, e Ele olha para mim e para você e diz, olha, pode até se cansar, mas você vai dormir no colo de papai. Está chegando esse tempo, onde a gente, vestindo as vestes da estação correta, vamos aprender com mais rapidez a dar respostas exatas para o que Deus quer. E o crescimento dessa igreja depende de mim e de você, amados. Porque você é a igreja Verbo da Vida Vitória. Se você cresce, a igreja está crescendo. Eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos e esclarecidos ao ponto de você perceber-se no seu chamamento. Fazendo. Lá onde você está hoje, ocupado em sua situação, mas você vivenciando o seu chamado em Cristo. Vivenciando o seu dia a dia pela glória do Senhor, sendo guiado, ousado, manifestando favor e graça diante de você, da parte de Deus, porque você é favorecido e favorecida. Eu não sei quantos estão aí numa UTI tendo uma máquina para fazê-la respirar. Se a gente for fazer um levantamento, são muitas pessoas, por várias necessidades. Até mesmo para um coração funcionar, que foi feito para funcionar. Você acha que Deus não está querendo alcançar essas pessoas por meio de nós? Essa ferramenta, a internet, alcança o mundo. Mas como ela vai chegar se alguém que eu conheço só é daqui, mas que você conhece alguém de fora, não está replicando, multiplicando ou expandindo essa informação? Não adianta de nada ter algo de um alcance mundial, se isso também não está me alcançando aqui. E eu quero te chamar para sair, nesse tempo, visitar seu guarda-roupa espiritual, olhar no teu coração, quais intenções e motivações que me fazem estar no corpo de Cristo. Qual a minha prioridade nesse reino? O que é que eu estou fazendo com a minha vida nessa história que Deus já escreveu? O que é que eu tenho proposto de fé para o meu futuro? Você precisa ter aspirações. Você precisa ter uma esperança para o futuro.
para que a sua fé chegue lá, lance as cordas e traga para si. A fé sem esperança, eu acho que ela não tem motivação. Ela fica meio turva a imagem. A fé precisa de uma esperança futura. Que isso venha com a revelação da palavra. Almejem o púlpito, sim. O apóstolo Paulo diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas almeje o púlpito da sua casa também. Almeje a posição sacerdotal que Deus colocou para você tomar conta da sua família. Almeje a posição de uma excelência tal a ponto de teus filhos serem para louvor da glória de Deus. Porque o mundo está olhando para mim e para você, esperando com uma ardente expectativa a revelação da glória dos filhos de Deus. Quem quer brilhar com a glória de Deus aqui? A ponto de ser uma carta viva e bem lida. Se preparem, eu não estou aqui para travar crescimento nem condenar. Eu vou abrir a Bíblia. Se assim o Espírito Santo mantiver e encerrar esse assunto aqui para que eu vá para aquilo que eu quero. Eu creio que eu estou falando guiado pelo Espírito. Tire a murmuração dos seus lábios. Eu estava orando durante a noite, mesmo cansado. E logo cedo, a primeira motivação foi oração. E se você não tem, eu recomendo, do pastor Josué Gonçalves, o livro Os Murmuradores. Se você não está murmurando, amado, fica tranquilo, fica como um remédio, como uma vitamina que fortalece. Mas que você leia esse livro. Pegue para si como um livro de estudo, porque você vai entender como é que pode, Deus tirou aquele povo da escravidão e deixou eles morrerem no deserto. Foi a fé deles, amado, que afastou o favor e a graça. Diziam para si mesmo e diante de Deus. Tanto é que Deus disse, assim como vocês me disseram, vai acontecer com vocês. Por causa da incredulidade desse povo que ouviu e viu os milagres, ouviu as promessas da parte de Deus, que de maneira nenhuma ninguém resistiria a eles. Mas eles resistiram à presença de Deus. A Bíblia diz que eles eram de dura cerviz, coração como uma pedra. Mas graças a Deus que Deus também enviou outros profetas para dizer, a palavra do Senhor é o martelo que esmiuça a penha, que quebra a rocha. E Ezequiel chega ao ponto de dizer, Deus vai tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne mesmo. Porque no coração de carne natural é que vem o Espírito para dentro. Feche a boca para murmuração. Se você vai abrir a boca para apresentar qualquer coisa que você está sentindo falta ou achando ruim, fala, Deus, abre os meus olhos para eu ver o suprimento que eu já tenho. Não fala mal. Não fala negativo. Não fala errado. Fala o certo. Porque a minha e a sua boca é ponto de nascimento ou de morte. A minha e a sua boca tem o poder de, com as palavras, dar vida a uma situação que está no reino do Espírito. Seja para algo destruir, ou seja para algo se transformar e ser benefício para mim e para você. Veja o poder que Deus colocou em mim e em você. Veja a responsabilidade que nós temos. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Quanto mais fé, mais possibilidade que o céu se manifeste. Mais entendimento do Espírito. Mas também uma responsabilidade maior para não falar o que não deve, para não fazer o que não deve ser feito. Nem andar com as ferramentas ou as roupas das estações passadas. As coisas passadas servem para mim, naturalmente, está aqui também de Lucas mais uma vez para asseverar. As coisas que nós vivenciamos servem para ser como experiências. Contabiliza para o nosso conhecimento e ajudam no nosso cultural, vamos dizer assim. A nossa cultura é definida pelo que vivenciamos, pelo que ouvimos, vemos, estudamos, amém? Pela educação dos nossos pais. Mas, amados, isso aqui é só uma experiência local, uma experiência natural. Tenha experiências divinas, buscando revelação e entendimento de Deus aqui.
buscando o que Cristo fez por mim. O que é que Ele providenciou para mim? Isso é de verdade? Será que Deus queria realmente dizer isso que Ele disse? Oh, Pai, Espírito Santo. Oh, aleluia. Deuteronômio. Capítulo 32. Por que, pastor, o senhor está incentivando a gente a observar, a ter cuidado? Porque você vai viver os melhores dias da sua vida. E o diabo não vai ficar aplaudindo. E ele não vai mais dizer, deixa ele aí, está tudo bem, porque agora você tem conhecimento. Ele vai começar a atrapalhar mais forte. Começar a tentar anuviar aquilo que você tinha por uma visão clara. Deuteronômio, capítulo 32, a partir do versículo 46. Moisés falando para o povo de Israel, como sendo uma boca de Deus para aquele povo. E eu creio que isso aqui é o Espírito Santo dizendo para mim e para você as mesmas coisas. Sendo segurança para mim e para você. Disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos, que cuidem de cumprir as palavras dessa lei. No versículo 47 diz, porque estas palavras não é para vós outra coisa vã. Para vós outros coisa vã. Antes é, você consegue ler aí? Você entendeu qual a importância de ler a palavra de Deus? O pastor e os ministros aqui que vêm pregar só manda a gente ler a Bíblia. Será que ele não tem outro livro para eu ler não, que seja mais prático, mais rápido, mais emocionante, mais bonitinho de se ver com figurinha? Você quer figuras mais claras? E alguns, eu me lembro, tem alguém postando, é um homem cristão, ele posta imagens, né, dizendo assim, personagens bíblicos, aí ele abre a Bíblia, né, e vai mostrando aqueles personagens, que pela descrição, o desenho ele mostra. Está entendendo isso? Tem coisas que a turma bota aí, né, no natural. O anjinho, aquele bichinho menininho, nenenzinho, voando com a asinha bem pequenininha, uma harpa tocando, e ele peladinho, bem fofinho, bem branquinho, feito Lael, voando assim. Quando fala dos querubins, os arcanjos, e ele vai mostrando aquele exemplo do desenho, literalmente do texto escrito. Aí você vê, rapaz, não é nenenzinho não. Neném ficou grandão. Um nenenzinho, um anjinho do Senhor enviado uma vez para defender Israel e tomar conta de uma guerra que Israel não conseguia vencer, sozinho destruiu mais de 18 mil pessoas. Você percebe que não é um bebezinho voando? Mas, amados, esse poderio tão grande, disponibilidade tão grande dos ministros, que são os anjos, são ministros enviados para trabalhar a favor daqueles que herdaram a promessa. E nesse que herdaram a promessa, você pode colocar seu nome. Quando você aceitou Jesus, você herdou as promessas de Deus. E esses seres espirituais, tão poderosos em executar a palavra de Deus, trabalham a seu favor. Mas lembra, a ênfase está em fazer o que a palavra diz. O anjo do Senhor, e eu estava ouvindo também ministrações do Charles Capps, né? Um homem de Deus, já partiu para o Senhor em 2003, ou foi 2004. Mas os ensinamentos dele permanecem como um legado de ensino de fé. Ele falando sobre anjos. O anjo do Senhor, ou os anjos que estão para servir ao povo de Deus, eles não vão agir de acordo com a nossa incredulidade. Porque já imaginou se o anjo tomasse por ofensa você falando coisa contrária a Deus? Se um só destruiu 18 mil,
E segundo a contagem, né, dos céus, e Apocalipse diz que 1/3 dos anjos foram seduzidos por Satanás e foram lançados e foram separados da glória de Deus. O diabo deixou de ser anjo de luz, passou a ser adversário, Satanás, Lúcifer, né? O inimigo das nossas almas, como diria minha sogra. Mas Deus tem esses anjos poderosos a nosso favor. E esse anjo do Senhor que se acampa ao redor daqueles que temem para os livrar, pode também deixar você se dar mal porque você está falando errado. Porque eles obedecem e agem por causa da palavra de Deus. Se a palavra de Deus está na tua boca, você acha que o anjo não vai trabalhar a teu favor? Porque esta palavra não é para vós outros, coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra, prolongareis os dias na terra. Quer viver muito aqui? Até a vinda do Senhor Jesus em paz e com alegria, com saúde perfeita? Ponha essa palavra no seu coração, na sua boca e passe a vivê-la. Porque ela é saúde para o nosso corpo. Ela é segurança para a nossa vida. E uma vez que eu olho com amor para a palavra de Deus, eu estou vivenciando o amor de Cristo. Porque Cristo é o verbo vivo. Cristo é a palavra que se fez carne, para que eu e você pudéssemos crer numa pessoa. Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus e muitas vezes as pessoas aí fora têm um argumento muito convincente que diz: essas palavras foram escritas por homens. Eu quero a palavra de Deus. E acham que a palavra de Deus é uma profecia ou uma palavra simples, inspirada. E não estou diminuindo a profecia aqui. Eu estou dizendo que a palavra de Deus é tão inspirada quanto um profeta cheio do Espírito Santo falando algo. Ou até, posso dizer, ela é a base para que o profeta seja inspirado para falar algo. Então ela tem maior importância. Pode parecer que esteja muito calmo o culto, mas você percebe que há uma unção para você ouvir? Você percebe que Deus está tratando com você? Você consegue entender que Deus está nos chamando para vestirmos as roupas certas, equiparmos de uma maneira certa, porque o que Ele tem é muito grande? Talvez a roupa que você hoje esteja não tenha muitos bolsos para receber tudo que Ele vai te equipar. Talvez você precise de um cinto de utilidades, porque vai ser muitas ferramentas que vão chegar para você. Então você precisa se adaptar. E nesse conceito de chegar a ferramentas, você vai ter que aprender no conhecimento, e está ali um engenheiro na área de indústria, irmão César, que vai te dizer a entender a importância da ferramenta que você vai precisar usar naquela situação. Não adianta você ter uma máquina ou uma ferramenta poderosa capaz de fazer uma produção de linha maravilhosa se você não sabe nem ligar. É isso ou não, irmão César? Talvez uma ferramenta muito útil para uma linha de produção seja uma arma na mão de alguém que não sabe nada. Vai acontecer um acidente, vai acontecer um dano. Deus é bom. Eu queria aqui estar dando cambalhota no espírito, pulando de todo jeito. Mas eu sei, essa sinalização que Deus está tratando comigo, e eu quero expor para você. Não deixe nada atrapalhar esse novo tempo na sua vida. Seja zeloso para o que Deus colocou no seu coração. Seja zeloso e zelosa para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, no ritmo que você tem, porque Deus sabia da tua força. Deus sabe quem você é, Deus sabia das tuas fraquezas, das tuas insuficiências, mas Ele quer te preencher com a ampla suficiência dEle para esse tempo. Enquanto as pessoas estão esperando novas ondas de situações contrárias, e a gente não está negando isso, a enfermidade está aí, Covid ainda está aí nesse ambiente. Covid ainda está atrapalhando muita vida de situações e países, mas nós cremos que na nossa casa não. Porque nos umbrais do nosso coração, que é a nossa casa, já tem a pintura do sangue do Cordeiro. Já tem a marca da aliança, o anjo da morte não vai entrar na sua casa.
Ele nem vai ousar entrar na tua rua se você for aquilo realmente que você nasceu para ser. Você já viu que um ladrão entra numa rua escura, não gosta de luz acesa? Ele prefere assaltar pessoas e roubar, atacar, fazer ciladas num ambiente escuro, não num ambiente onde tem luz. Pega isso por revelação. Na tua rua, na tua casa, onde você for, no teu trabalho, você é luz. O ladrão não vai. Eu trabalhava com segurança, irmão Paulo. Trabalhava com segurança armada, tomando conta do que era dos outros. Às vezes me expondo para que não expusesse ninguém. Mas graças ao meu bom Senhor Jesus Cristo, que me deu o conhecimento da verdade e me fazia dizer pela fé: no meu plantão não tem alteração. No meu dia está tudo bem, vai tudo bem, fica tudo correto. Ao ponto dos donos da empresa chegar e dizer: olha, rapaz, tem problema todo dia aqui, mas no dia de fulano não. No dia do irmão Paulo não. Não tem alteração, nem excessos de serviço, porque você foi contratado para fazer algo e vai ser suficiente. Se Deus tem isso para um, tem para todo mundo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Graças a Deus, nos períodos de trabalho, nunca precisei puxar arma para atirar em ninguém. Nunca precisei fazer nada de errado para pegar alguém. E até aqui o Senhor tem me protegido. Até aqui o Senhor tem protegido a minha casa. Até aqui o Senhor tem te protegido, sim ou não? Eu vou dizer como exemplo, viu, irmão Paulo? A pessoa mais recente aqui na igreja, o mais novo no espírito, bebê espiritual, irmão Paulo, conhecendo a vida nova em Cristo. Por mais que ele conhecesse alguém da família que orava, né? Não estava vivenciando. Então é uma nova história. É um novo recomeço. E tudo que tem início, você precisa pegar o princípio para poder viver. Amados, ele já é tão poderoso em Deus quanto eu, que já estou há 20 e tantos anos no verbo. O que destrava esse poder? O conhecimento da palavra. Porque eu só tenho legalidade para usar a autoridade, o poder disponível, se eu tenho conhecimento que isso está disponível. E a palavra é a revelação da vontade de Deus. Ela é a minha vida. Estamos vivendo esse tema ainda, viu? O tema do aniversário, amados. E eu creio que isso vai crescer no teu coração, a ponto de você contagiar pessoas, a ponto de onde você passar e dizer: rapaz, eu estou percebendo algo diferente em você. Tem algo em você que atrai favor. Vou dizer isso de novo para você dizer amém. Tem algo na sua vida que atrai o favor. Tem algo que quando você anda, alguém está notando que você é favorecido e talvez você ainda nem tenha notado, mas você é favorecido. Que se abra os seus olhos espirituais para que você perceba isso. Não vai ser eu, ou apesar de mim, vai chegar o favor de Deus para você. Eu não sou represa, nem você. Você é um depósito, um centro de distribuição do favor e da graça de Deus, porque você já é. Você em Cristo já tem ampla suficiência. Nós somos da fé. A fé celebra antes de ver, antes de ter, antes de sentir. A fé dança antes da música. A fé se levanta em adoração quando a tempestade está fazendo tremer as pernas. A fé diz para o mar se calar quando a onda ainda está vindo com 6 metros de altura e você não tem capacidade porque não sabe nadar. A fé diz: vento, se aquieta. Mar, tá bom, parou essa palhaçada aí, pode baixar, porque eu vou para o outro lado. Se Deus te chamou para fazer algo, Ele não vai te negar os processos de crescimento, mas Ele vai te levar para o local que Ele prometeu. Em nome de Jesus, fica de pé.
mas nesse momento também, Pai, eu oro pela igreja local, Verbo da Vida Vitória. Eu cubro a vida dos meus irmãos, desde a liderança, a diretoria, as pessoas que são os membros mais recentes, Pai, como o irmão Paulo, chegando agora à nossa família. Nós declaramos revelação plena de quem são, do que têm, do que podem fazer, revelação plena do seu chamamento em Cristo Jesus, a certeza de que em Cristo há uma vida e uma história proposta, uma carreira de sucesso, Pai. Apesar das tempestades, apesar das dificuldades do dia a dia, o Senhor disse que iria chegar o dia mau, mas que podemos renovar o nosso ânimo, porque o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que faz com que nós habitemos em Ti mesmo, Pai. E debaixo da Tua boa mão, nós vamos ser guiados em toda a justiça, verdade e em amor. Vamos frutificar frutos de justiça, andando nas boas obras para as quais o Senhor nos chamou, Pai. Obrigado porque o Senhor já preparou um momento para que nós sejamos aquilo que você disse que nós seremos. Obrigado pelos chamados específicos nos dons ministeriais. Obrigado pelo ministério da reconciliação sendo ardente e latente no nosso coração, Pai. Nós precisamos dizer para esse mundo, para essa cidade, para essa rua, para os nossos vizinhos da frente e de trás, do lado direito e esquerdo, que Jesus é bom e que a vida é mudada para melhor quando Jesus está no nosso coração. E eu creio, Pai, na influência do Espírito Santo vindo sobre a nossa vida, para que nós consigamos convencer com a palavra que Deus é bom. Obrigado, Espírito Santo, por você alertando no nosso coração a justiça, o juízo vindouro, mas também o andar em amor, o frutificar em justiça, o andar frutificando para a glória do Teu nome, tendo em primazia a vida do outro em amor, Pai. Eu creio nessa igreja crescendo em unidade, em amor e expressando esse amor, com zelo para com as coisas de Deus, lançando fora de si todo pecado, toda a injustiça e correndo com perseverança a carreira proposta em Cristo Jesus. Eu oro para que nenhum deles venha desistir, cansar, parar, se decepcionar ao ponto de se afastar do Senhor. Eu declaro shalom sobre a vida deles, Pai. A paz que excede todo entendimento, guardando seus sentimentos em Cristo Jesus. E eu creio, Pai, eles tendo intimidade na Tua palavra, a ponto de se identificarem nela, a ponto de praticarem esse conhecimento e viverem à altura do seu chamamento. Eu creio em nome de Jesus, vidas sendo impactadas através do testemunho pessoal, Pai. Eu creio em nome de Jesus a abundância do reino do Espírito se manifestando na abundância natural, toda a provisão necessária para viver a vida do dia a dia, Pai. A vida do empresário, do pai de família, da mãe de família, dos filhos que estão querendo empreender naquilo que o Senhor colocou como desejo no coração, Pai. Ampla suficiência e provisão satisfatória, Pai. Declaro portas abertas diante deles, favor e graça. O Teu favor acompanhando todos os dias das suas vidas, para que aquilo que eles colocarem as mãos, como você mesmo disse, prospere. Aquilo onde eles colocarem a planta dos pés, sendo dado a eles como o princípio de autoridade definido. Em nome de Jesus. E do alto da cabeça, a planta dos seus pés, saúde divina. Aleluia. Espírito de vida, a lei de vida operando em cada membro, em cada parte dos seus corpos, Pai. Vistas sendo clareadas, ouvidos sendo abertos. Pulmões funcionando perfeitamente para respirar o ar que o Senhor fornece todos os dias. Obrigado, Pai, pelos ossos sendo restaurados, artrose indo embora, fraturas sendo sobrenaturalmente reestruturadas, Pai. Toda inflamação indo embora nos órgãos internos. Toda enxaqueca, todo espírito de enfermidade fora, em nome de Jesus. Porque na casa de Deus não há quem aborte. No arraial do povo de Deus não há aquela que vai perder seus filhos. Mas os filhos que nascem no meio do povo de Deus são herança da parte do Senhor e são os benditos do Senhor. Pai, obrigado porque não haverá morte no nosso arraial. Haverá vida e vida em abundância. Haverá paz, uma paz perene. Haverá alegria não em coisas materiais, mas por causa da alegria no Espírito, as coisas materiais correrão e chegarão a nosso serviço. Nós chamamos o dinheiro, o dólar, euro,
real, seja qual for o seu nome, dinheiro, você vem para servir ao propósito do reino de Deus. Oh, declaramos contas pagas, dinheiro sobrando, prosperidade de bens materiais, Pai, para levar o evangelho leve e fácil, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do irmão Joel, dono desse prédio, desse empreendimento, Pai. Nós declaramos sobre a vida dele provisão plena, satisfação no Senhor, decisão certa para os negócios dele, Pai. Nós abençoamos seus empreendimentos e declaramos: vai tudo bem, em nome de Jesus. E todo processo de falência, de quebra, seja de negação, para o serviço andar certo, Pai, está cancelado em nome de Jesus. Por causa da aliança que Ele está em favorecer essa casa, Pai, nós declaramos favor e graça sobre a vida dele. Obrigado pelas suas filhas, sua esposa, seus filhos, seus parentes, Pai. Todos eles guardados, protegidos e andando em amor e sendo providos em todas as suas áreas. E nós declaramos aqueles que se afastaram, Pai, sendo reanimados, sentindo saudade de voltar para a comunhão dessa igreja local. Fome e sede, fome e sede, fome e sede do Espírito para aprender a palavra novamente, para ouvir a palavra da fé novamente, e ousadia para nunca mais desistir, ousadia para viver o novo mesmo sem saber como é. Em nome de Jesus, pela fé nós viveremos, Pai. Pela fé nós venceremos, Pai. Pela fé conquistaremos e vamos viver os melhores dias da nossa vida, porque o Senhor assim tem dito, a sua palavra é a nossa vida. Então nós queremos viver a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, para que pudéssemos estar em comunhão, ligados com os irmãos também aqui na internet. Nós abençoamos a vida deles e declaramos que eles podem e devem sim se levantarem em fé e desejarem ter a comunhão dos irmãos na igreja local, Pai, voltando a congregar com alegria e com prazer no seu coração. E todo espírito de medo fora, todo espírito de derrota fora, tudo que está trazendo e causando paralisação em nome de Jesus fora. E eu creio, Pai, aleluia, o Senhor fazendo crescer o que é necessário crescer e poldando naquilo que é necessário poldar, mas também arrancando aquilo que é necessário arrancar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, você tem a liberdade, tem liberdade para agir na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, em tudo que somos e temos, somos teus, dependemos do Senhor e cremos nessa palavra que é verdade. Pai, ensina-nos a reter o melhor da tua palavra. Ensina-nos a ter ouvidos espirituais e percepção no Espírito. Eu oro para discernimento espiritual nessa igreja, Pai, no nosso povo, em mim, na minha casa, nos meus parentes. Discernimento espiritual para perceber que o tempo do fim está próximo. Os dias estão sendo abreviados na parte do Senhor, para que a gente consiga saber quem serve e quem não serve. Mas o Senhor também vai dar graça e favor para que essas pessoas também sejam tocadas para um comprometimento maior com o Senhor. Em nome de Jesus.